que Lula, Alcolumbre e Mota estavam juntos discutindo sobre projetos importantes para o futuro do país, inclusive falando sobre a taxa das blusinhas. Mas você ouviu, Mota falou, Lula falou, Alcolumbre falou. Mas vamos ver um resumo do que foi dito com Camila Xavier, que está de volta aqui no Agora Metrópolis. Camila, muito boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente, então, assistiu, como você falou aí, esse pronunciamento conjunto, né? Tanto do presidente Lula quanto dos presidentes da Câmara e do Senado, eles que almoçaram juntos, almoçaram e se reuniram aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Lula. E aí, o que a gente pode resumir disso? Eles discutiram alguns assuntos, alguns principais projetos que são prioritários para o governo federal e se assumiu o compromisso, os presidentes tanto da Câmara quanto do Senado assumiram o compromisso de pautar esses projetos e de avançar com esses temas. O primeiro é a questão da taxa das blusinhas, que a gente sabe que é uma medida provisória e que poderia caducar caso não fosse votada, mas o presidente do Congresso Nacional, que é Davi Alcolumbre, o conjunto, né, tanto do Senado quanto da Câmara, assumiu o compromisso de pautar, de fato, esse projeto e de colocar ele para ser votado, evitar que ele, então, pare de valer. Então, fim da taxa das blusinhas, houve aí esse acordo. Em relação aos outros projetos, eles discutiram também sobre a PEC do fim da escala 6x1, que está tramitando lá no Senado Federal, na CCJ, já teve o seu relator indicado e que aí, na semana que vem deve ter o relatório apresentado. Davi Alcolumbre aproveitou para falar também de outra PEC que teve o relator indicado junto com a da PEC do fim da escala 6x1, que é a PEC da segurança pública. E aí ele falou que o relator desse projeto, Rogério Carvalho, do PT, afirmou que na semana que vem também deve apresentar o seu relatório para que esse tema possa ser votado o quanto antes. Em relação a um quarto tema que eles discutiram foi também a questão da regulamentação do projeto que regulamenta o mercado das terras raras e minerais críticos. E aí, em relação a isso, Davi Alcolumbre se comprometeu que colocaria também para votar esse projeto na semana que vem, a semana do esforço concentrado no Congresso Nacional. Essa semana em que eles vão se reunir, os parlamentares vão se reunir para votar essas pautas agora que foram acordadas e consideradas importantes, uma última semana aí para o Congresso fazer as suas atividades antes das eleições. E um outro tema também que foi falado pelo presidente Lula, citado pelo presidente Lula como prioritário para o governo, que ele pediu para que seja dada a devida prioridade no Congresso Nacional, foi a questão do REDATA, né, que trata sobre o regime especial de tributação para serviços de data centers, que há empresas interessadas em vir para o Brasil para poder construir data centers. E é esse tema que já foi objeto de uma medida provisória, mas que parou de valer em 25 de fevereiro deste ano, justamente por não ter sido apreciada. E aí, esse foi um outro tema que o presidente também pediu a prioridade, mas fato é que a gente viu aí, houve alguns compromissos por parte dos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, de votar esses projetos importantes para o governo federal, Rafa. Camila Xavier, muito obrigado por estar de volta aqui no Agora Metrópolis. Qualquer novidade, vem para cá de novo. Olha, agora a gente vai falar de esportes. Você lembra que a gente falou há algum